Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos, compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Porém, se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos, passado e o futuro, se o passado já não existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Para dizermos que o tempo verdadeiramente existe, por que tende a não ser? O passado não é, pois, é o tempo que se afasta de nós, é tudo que já não é mais palpável, simplesmente porque já se foi. O presente é o agora, mas se permanecesse sempre presente e não se tornasse passado, não seria mais tempo, e sim eternidade. Então, se o presente precisa se tornar passado para ser tempo, ele não é, porque o que é não deixa de ser. O futuro também não é, já que ainda não existe, e quando existir deixará de ser futuro e passará a ser presente, que tão logo já será passado. Mas como o futuro, que ainda não existe, pode diminuir ou esgotar-se? Como o passado que não existe mais pode aumentar? Senão no espírito, autor dessas transformações, que se realizam em três ações. O espírito espera, está atento e se recorda. O objeto de sua espera passa pela atenção e se transforma em lembrança. Com efeito, quem ousará negar que o futuro ainda não existe? Contudo, a espera do futuro já está no espírito, e quem poderá contestar que o passado já não existe? Contudo, a lembrança do passado ainda está no espírito. Mas o que agora parece claro e manifesto é que nem o futuro, nem o passado existem, e nem se pode dizer com propriedade que há três tempos, o passado, o presente e o futuro. Talvez fosse mais certo dizer-se, há três tempos, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Porque essas três espécies de tempos existem em nosso espírito e não as vejo em outra parte. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a intuição direta, o presente do futuro é a esperança. Esses três tempos só existem para nós, na nossa alma, o resto do mundo se resume na instantaneidade do real. No tempo do mundo, nada dura, tudo deixa de ser tão logo que é. Já no tempo da alma, as coisas duram, pois seguem uma lógica estritamente nossa. Quem se atreveria a dizer-me que não há três tempos, conforme aprendemos na infância e às crianças o ensinamos? O pretérito, o presente e o futuro? Existirá somente o presente, visto que os outros dois não existem? Ou eles também existem, e então o tempo procede de algum retiro oculto, quando de futuro se faz presente? Entra o tempo noutro esconderijo, quando de presente se faz passado? Onde é que os adivinhos viram as coisas futuras que vaticinaram, se elas ainda não existem? Efetivamente não é possível ver o que não existe, e os que narram fatos passados, sem dúvida não os poderiam veridicamente contar se os não vissem com a alma. Ora, se esses fatos passados não existissem, de modo nenhum poderiam ser vistos. Por conseguinte, as coisas futuras ainda não existem, e se ainda não existem presentemente. De modo algum podem ser vistas, se não existem.
mas podem ser prognosticadas pelas coisas presentes que já existem e se deixam observar. Existem, pois, o céu e a terra. Em voz alta, dizem-nos que foram criados porque estão sujeitos a mudanças e vicissitudes. Somente as coisas criadas por Deus estão sujeitas à relação de sucessão temporal. O Criador constituiu todas as coisas pela palavra, o Verbo, e estas palavras foram pronunciadas eternamente, pois nunca se acaba o que estava sendo pronunciado, nem se diz outra coisa para dar lugar a que tudo se possa dizer, mas tudo se diz simultânea e eternamente. Se assim não fosse, já haveria tempo e mudança, e não verdadeira eternidade e verdadeira imortalidade. Por isso, o Verbo de Deus é, ao mesmo tempo e eternamente, não havendo diferença entre dizer e criar. Assim, a questão: que faria Deus antes da criação? É indevida, pois tentamos falar do eterno com os instrumentos finitos e limitados que possuímos. Equivocam-se os que colocam Deus sobre as relações temporais próprias do modo como o homem organiza este mundo, dizendo de Deus que, se estava ocioso e nada realizava, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Deus está antes de toda criatura e se surgisse uma vontade que não estivesse antes, isto seria sinal de imperfeição e não de eternidade. O grande problema é que as ferramentas da nossa inteligência e de nossa linguagem são muito limitadas para falarmos de Deus. Por isso, quando nos esforçamos para compreender as coisas eternas, nossos pensamentos giram ao redor das ideias da sucessão dos tempos passados e futuros, e por isso, o homem nada pode compreender da eternidade. Na eternidade nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo presente. Esse tal verá que o passado é impelido pelo futuro e que todo o futuro está precedido de um passado, e todo o passado e futuro são criados e fluem daquele que sempre é presente. Quem poderá prender o coração do homem para que pare e veja como a eternidade imóvel determina o futuro e o passado, não sendo ela nem passado nem futuro? Poderá, porventura, a minha mão que escreve explicar isso? Poderá a atividade da minha língua conseguir pela palavra realizar a empresa tão grandiosa? Deus, mesmo o Criador do tempo, e não houve tempo nenhum em que não fizestes alguma coisa, pois fazíeis o próprio tempo. Precedeis, porém, todo o passado, alteando-vos sobre ele com a vossa eternidade sempre presente. Dominais todo o futuro porque está ainda para vir. Quando ele chegar, já será pretérito. Vós, pelo contrário, permaneceis sempre o mesmo, e os vossos anos não morrem. Os vossos anos não vão nem vêm, porém os nossos vão e vêm, para que todos venham. Todos os vossos anos estão conjuntamente parados, porque estão fixos. Nem os anos que chegam expulsam os que vão, porque estes não passam. Quanto aos nossos anos, só poderão existir todos quando já todos não existirem. Os vossos anos são como um só dia, e o vosso dia não se repete de modo que possa chamar-se cotidiano, mas é um perpétuo hoje, porque este vosso hoje não se afasta do amanhã, nem sucede ao ontem. O vosso hoje é a eternidade.